A paz do Senhor, povo de Deus. Está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, estou aqui para mais um vídeo. E quero assim desde já agradecer a cada um dos inscritos deste canal. Seja bem-vindo, a esse canal, Canal Sem Guerra. Para quem não me conhece, eu sou o Reginaldo. Meus irmãos, o que vocês acham? Vai ter guerra no Brasil? Vocês lembram que eu gravei um vídeo aí há 5 meses atrás, que eu escutei uma voz bem aqui no meu ouvido, ó, dizendo assim, vai ter guerra no Brasil? Vocês lembram disso aí ou não? 5 meses atrás. Então nós já estamos em guerra, né? Pelo menos espiritual, a gente já está em guerra. Em batalhas espiritual. Pelo menos nisso a gente já está. Então não tem como você dizer que a profecia não está se cumprindo. Mas a gente ainda não está livre de uma guerra física, né? A gente ainda não está livre. Que a voz só falou vai ter guerra no Brasil, mas não falou como. Se era batalha espiritual, se era física. Mas pelo andar da carruagem aí, tudo indica que vai acabar tendo guerra nesse Brasil e guerra física, né? Porque não querem que o Lula assuma o poder, não é? Lula já está aliado com esses presidentes aí, tudo aí de fora, né? Dos outros países. A gente tem visto a força do Lula, né? O quanto ele é querido lá fora. E, meus irmãos, se não deixarem esse homem assumir, tudo indica que vai se cumprir o que eu falei há 5 meses atrás. Eu não, coitado, eu sou o quê? O que é que eu sou? Sou nada. Eu apenas transmito aquilo que eu vejo e aquilo que eu ouço. Sou simplesmente um vaso, né? Um vaso na mão de Deus. E aí, meus irmãos, vamos aguardar, né? Vamos aguardar, porque do jeito que a coisa está aí, tudo indica que a gente vai ter guerra, e guerra não somente espiritual, não somente batalha espiritual, mas guerra física, né? Guerra física. Vamos aguardar, né? Essa última visão que eu tive, meus irmãos, foi uma visão assim, onde eu via tumulto de gente, de pessoas querendo me matar com arma de fogo, e eu saía correndo, e aquela pessoa vinha assim meio que se escondendo para me pegar de surpresa. E quando ela olhava para trás, que ela vinha, eu dizia, segura ela, não deixa ela vir. Segura, aí o pessoal ia agarrava essa pessoa. E essa pessoa ela queria me matar com arma de fogo. E nessa visão vinha na minha mente que eu ia morrer, né? Que eu ia morrer. Que eu ia morrer, aí falava na minha mente, e o livro que você escreveu? E o livro que você escreveu não vai pôr em prática? Vinha isso na minha mente, né? Nessa visão. Que livro é esse? Um livro que eu escrevi, meus irmãos, falando aí do anticristo. Falando do anticristo. Que eu acho uma vergonha. Tantos líderes por aí, pastores, que se você perguntar para ele acerca do anticristo, ele não sabe te responder. Ele não sabe nem para onde é que vai. Não sabe te responder sobre o anticristo. Isso é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha muito grande. Se Deus já me cobrou dessa vez, cobrou outra vez, já são as 2 vezes que Deus vem me cobrando.
para me falar desse livro, né, que eu escrevi. Para me falar. E eu não tenho falado ainda, né? Eu não tenho falado ainda, mas se Deus está me cobrando é porque tá em tempo de eu falar, né? Eu sei que vai adiantar para alguns, né? Porque tem pessoas que têm uma base das escrituras. Mas tem outros meus irmãos que não estão nem aí, não têm compromisso com a palavra de Deus. E quando a gente estiver falando desses assuntos, ele vai ficar perdido, não vai adiantar nada para ele. É como que eu estivesse falando para alguma pessoa aí católico. Católico não tem noção de nada, né? E tem crente que é a mesma coisa. Você vai falar de coisa séria para ele, mas não tem muita importância para ele, porque ele não tem base, ele não tem compromisso com a palavra de Deus. Então você está falando de coisa séria, mas ele está batendo cabeça, ele não está entendendo o que a pessoa está falando. Para ele tanto faz uma coisa séria como não ser uma coisa séria. Porque ele não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem nenhuma base. Mas eu sei o que vai ser de proveito, né? Para muitos, né? Para muitos. Isso era para os pastores. Está falando do anticristo para o rebanho, né? Mas eles não sabem falar, porque isso eu acho uma vergonha. Isso eu acho uma vergonha, não é? É vergonhoso demais. Por que ele não sabe? Porque meus irmãos não receberam revelação de Deus nessa parte. E por que não recebe revelação? Porque eles estão, meus irmãos, corrompidos com as coisas aqui deste mundo. E Deus então não tem negócio com quem está corrompido. Veja aí a situação de muitos pastores que viram aí o Bolsonaro aí querendo tirar a roupa dos pobres pela cabeça. E eles continuaram ali do lado dele. Para que é pastor? Para cuidar de rebanho, para cuidar de pobre. E não foi isso que eles demonstraram. Eles demonstraram ficar ao lado do Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava perdoando aí os seus impostos, né? Impostos caros. Então eles só têm feito as coisas para os seus bens próprios, para os seus próprios interesses. Eles não estão preocupados com o pobre, não estão preocupados com o rebanho do Senhor. E é isso que a palavra de Deus ensina? Não é. A palavra de Deus ensina que pastoa para cuidar de pobre, pastoa para cuidar de rebanho. E isso eles não estão fazendo. E é por isso, meus irmãos, que eles ficam aí querendo saber quem é o anticristo. E eles não têm nenhuma revelação da palavra, porque Deus não dá, porque eles são rebeldes. Eles são rebeldes. Ora, Bolsonaro estava tudo pronto para tirar 25% aí do aposentado, 25% do empregado, 25% queria tirar, estava tudo pronto para tirar as férias, para tirar 13º. Ele ia tirar a roupa dos pobres pela cabeça. Mas veja se os pastores disseram assim, vamos voltar atrás, né? Vamos voltar atrás, porque esse homem está tirando a roupa dos pobres pela cabeça. Veja se eles fizeram isso. Não, continuaram do lado desse homem. Do lado desse homem. Por quê? Porque ele só pensa nas coisas que pertencem a eles mesmos. Eles vivem em cima de interesse próprio. E não foi para isso que Deus levantou pastor aqui na terra, não. Não foi para isso. Só que agora
Eu creio que o Lula vai governar e vai cobrar imposto deles. E eu estou de acordo com isso aí. Por que eu estou de acordo? Porque o dinheiro que entra não é deles, é dos fiéis. O dinheiro é dos fiéis. Então eles têm mais é mesmo que pagar imposto. O dinheiro é dos fiéis, né? Por isso que eu estou de acordo. E qualquer coisa, meus irmãos, que o Lula vier fazer aí contra a igreja, esses líderes aí, eles são culpados. Eles são culpados porque eles cutucaram o Lula demais, né? Cutucaram demais com vara curta. Qualquer coisa, qualquer desastre que vir aí, eles têm que ficar quietinho, porque eles cutucaram muito. Eles cutucaram muito que eles deveriam ter ficado quietos no seu lugar, porque pastor Deus levantou para cuidar do rebanho, não foi para cuidar de política não. Amém? Eu sei que muitos não concordam com o que eu falo, mas não tô nem aí. Eu gosto mesmo é de falar a verdade. A verdade, meus irmãos, tem que ser dita. Tem que ser dita. Ache ruim quem quiser, mas a verdade tem que ser dita. Amém? Então, meus irmãos, nessa visão, eu ia morrer porque aquela pessoa queria me matar. E aí vinha na minha mente, e o livro que você escreveu? E o livro? A mente ficava falando na minha mente aqui, que eu deveria colocar esse livro em prática. E logo, logo eu vou estar falando desse livro, né? Falando do anticristo. Falando do anticristo. Amém, meus irmãos? Então, se você lembra dessa visão que eu postei aqui há uns 5 meses atrás, dizendo que ia ter guerra no Brasil, se você lembra, comenta aqui embaixo, né? Comenta aqui embaixo. Porque, meus irmãos, pelo menos por uma guerra espiritual, batalha espiritual, a gente já está passando. Mas eu creio que nós não estamos livres de uma guerra física, né? Não está livre. Amém? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. E não deixe, meus irmãos, de compartilhar os nossos vídeos. Amém? Que Deus assim vos abençoe.